Olá, boa noite, 6h01. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Em primeiro lugar no Índice Nacional de Conciliação, TJMG destaque. Justiça Mineira cria manual para atender alunos vítimas de violência doméstica e bullying. TJMG firma acordo de cooperação técnica para arquivamento e extinção de processos de execução fiscal. A entrevista de hoje é com a juíza Fernanda Campos Alves, diretora do Foro da Comarca de Esmeraldas, cidade na região metropolitana de Belo Horizonte. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais alcançou o primeiro lugar em índice de conciliação, superando a meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. Quem tem as informações é a repórter Isabela Melano. Entre os 6 maiores tribunais estaduais do país, é o TJMG que lidera o ranking. Os dados são do relatório Justiça em Números de 2024, divulgado pelo CNJ, que inclui também os tribunais de justiça do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Na meta 3, que considera o estímulo à conciliação, a Corte Mineira atingiu 103,88%, com quase 1.400.000 conciliações no estado. O terceiro vice-presidente do Tribunal de Minas, o desembargador Rogério Medeiros, falou sobre o orgulho de ver o TJMG na primeira colocação e também da importância do crescimento da cultura da pacificação. É muito importante e motivo de orgulho para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais figurar na primeira colocação entre os tribunais de grande porte das justiças estaduais do país no índice de conciliações, considerando uma cultura que vem de séculos, em que se valoriza muito o que está no papel, o que está na lei, o que o juiz decide. A gente chama isso cultura da sentença ou cultura do conflito, Somente se soluciona com a intervenção do juiz como representante do Estado. Nós hoje já sentimos nesses números, de cada 100 processos, 14 já estamos conseguindo obter consenso, acordo, uma vagarosa mudança para uma cultura de pacificação, de composição. Isso é muito importante em termos de evolução para um novo tempo no Judiciário Nacional. O terceiro vice-presidente ressaltou ainda a relevância da realização de mutirões para atingir a meta. Sem dúvida, os mutirões de Brumadinho, foram essenciais para alavancar os números. O envolvimento é muito grande, A gente procura aqui ter na terceira vice-presidência, no nosso núcleo, pessoas que sejam vocacionadas, que se identifiquem com esse tipo de tarefa, E nós temos parcerias com a própria Escola Judicial, fazemos a formação, a qualificação dessas pessoas, como facilitadores desses acordos, Vamos chegando nos bairros, nas comunidades, que já tivemos inclusive um mutirão de justiça e cidadania na região de Águas Formosas com os machacalis, E vamos repetir mais vezes esse trabalho aí nesse próximo biênio. Mas é no Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, onde ocorre a maioria das conciliações. São aproximadamente 180 audiências por dia. O setor pré-processual recebe casos que ainda não se tornaram judiciais. Nele, as partes não precisam da presença de um advogado. É o conciliador que ajuda na intermediação do acordo. Já o setor processual recebe casos que já estão na justiça, mas que têm a possibilidade de conciliação. O advogado Alisson Brito conta que consegue finalizar a maioria dos processos no próprio Sejusc. Eu diria que de 80% a 90% das audiências que a gente faz no Sejusc, a gente fecha acordo. Além de fazer o acordo no processo, a pessoa sai até com um sentimento de leveza, de ter realmente resolvido a situação. O auxiliar administrativo William Fonseca, de 53 anos, foi uma das pessoas que conseguiu solucionar um problema em uma audiência de conciliação que também pode ser realizada online. Foi rápido, todo mundo ficou satisfeito e vida que segue.
A juíza Dênia Taborda trabalha no Sejusc em Belo Horizonte há 8 anos e acompanha a evolução dos trabalhos realizados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tenho acompanhado o trabalho de diversas direções da terceira vice-presidência e todas voltadas de forma efetiva para dar continuidade e melhora também dessa política autocompositiva de forma muito eficaz e com grande trabalho e capacitação de todos os setores, dos servidores, dos conciliadores de forma geral, e também dos juízes, coordenadores e adjuntos. Além de bater a meta 13 estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, o TJMG alcançou 100% ou mais em outras 6 metas, entre as 8 aplicáveis ao segmento Justiça Estadual para 2023. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Isabela Melano. Obrigada, Isabela. E quem quiser conhecer mais o trabalho dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal Mineiro, basta acessar o nosso portal tjmg.jus.br. A comarca de Caratinga realizou um encontro que deu início à discussão sobre a criação do Manual Prático de Atendimento aos alunos vítimas de violência doméstica ou bullying, com foco inicial na área da educação. A reunião foi conduzida pelo diretor do foro, o juiz Jorge Arbex Bueno, e teve a participação de outros integrantes do Poder Judiciário e de representantes das secretarias de educação, do Ministério Público, além de integrantes da assistência social, do Conselho Tutelar e das polícias militar e civil. Segundo o magistrado, o objetivo foi abordar e criar, juntamente com os demais envolvidos, protocolos e fluxos de trabalho para atuação nas escolas com crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e bullying. Um grupo de estudo já foi criado e a próxima reunião marcada para outubro, quando será apresentada a primeira parte deste manual. Decisão do STJ. Intimação pessoal do devedor de pensão pode ser dispensada até mesmo nos casos em que o advogado não tenha poderes especiais. Bruno Moreira tem as informações. Boa noite, Bruno. Boa noite, Sandra. Boa noite, ouvintes. A intimação pessoal de devedor de alimentos em cumprimento de decisão que tramita sob o rito da prisão pode ser dispensada, na hipótese em que o réu tenha constituído advogado e praticado diversos atos processuais, ainda que a procuração judicial não contenha poderes especiais para o recebimento das comunicações processuais. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado reforçou que, como regra, é necessária a intimação pessoal do devedor, inclusive por meio de advogado com poderes especiais para esse fim, sobre a obrigação de pagar os alimentos e a possibilidade da prisão. Mas no caso analisado pela turma, diversas circunstâncias permitem confirmar que o devedor teve ciência da ação. Segundo o devedor de alimentos, a constituição do advogado e o ingresso nos autos se deu apenas com a finalidade de apresentar a exceção de pré-executividade, o que não supriria a necessidade de intimação pessoal e tornaria nula a ordem de prisão civil. A relatora do habeas corpus, ministra Nancy Andrighi, apontou que houve a configuração do comparecimento espontâneo do réu e que os advogados seguiram atuando no processo e realizaram, inclusive, defesa de mérito, tanto em relação ao valor do débito alimentar quanto à impossibilidade de prisão do devedor. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. 6h10. A seguir no próximo bloco. TJMG firma acordo de cooperação técnica para arquivamento e extinção de processos de execução fiscal. E ainda, a entrevista de hoje com a juíza Fernanda Campos Alves, diretora do foro da comarca de Esmeraldas, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. TJMG firma acordo de cooperação técnica para arquivamento e extinção de processos de execução fiscal. A repórter Lígia de Matos tem os detalhes.
Os municípios de Guaxupé, no sul de Minas, e Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, firmaram um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que estabelece diretrizes para o arquivamento e extinção de processos de execução fiscal. O documento foi assinado pelo presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, e por representantes dos municípios. Na Justiça Mineira, até junho deste ano, o acervo ativo de feitos de execução fiscal superava as 400 mil ações. Desse total, quase 60% cobravam dívidas de até R$10 mil. Notas técnicas do Supremo Tribunal Federal apontam que o custo mínimo de uma ação de execução fiscal é de pouco mais de R$10 mil, ou seja, o custo do processo de cobrança é maior do que o valor a ser recebido pelo município. Lagoa Santa e Guaxupé são comarcas mineiras com significativo volume de execuções fiscais municipais ativas com valor da causa inferior a R$10 mil. A partir da cooperação técnica entre o TJMG e os municípios, devem ser analisados quase 6 mil processos em Guaxupé e 5 mil em Lagoa Santa. O TJMG já assinou acordos de cooperação técnica que tratam do arquivamento e extinção de processos de execução fiscal com os municípios de Belo Horizonte e Juiz de Fora. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Lígia de Matos. A Central de Pesquisa Patrimonial, vinculada à Centrase, Central de Execução de Sentença Civil da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi selecionada como finalista na primeira edição do Prêmio Inovação do Poder Judiciário, na categoria Gestão Judicial Inovadora. A premiação, promovida pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem o objetivo de reconhecer e valorizar iniciativas inovadoras e eficientes que impactam positivamente o funcionamento do judiciário. A CPP foi criada em fevereiro de 2023 como um projeto piloto durante a gestão do desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, à frente da Corregedoria Geral de Justiça, e se tornou um programa permanente. O responsável pela Centrase, juiz Fernando Lamego, disse que a central tem hoje 124 relatórios produzidos no banco de dados e permitiu economizar mais de 1.500 horas de trabalho em um único gabinete e cerca de 2.300 horas em uma única secretaria. O anúncio da classificação final do Prêmio Inovação será durante o 4º Festival de Laboratórios de Inovação do Poder Judiciário, nos dias 11, 12 e 13 deste mês de setembro, no Rio de Janeiro. A entrevista de hoje é com a juíza Fernanda Campos Alves, diretora do Foro da Comarca de Esmeraldas, cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Ela conversou com a jornalista Denise Guimarães sobre as ações que são desenvolvidas na comarca. Vamos acompanhar. Entrevista. Olá, eu sou Denise Guimarães. A Rádio TJ Minas sempre exibe entrevistas com juízes e juízas das comarcas de Minas Gerais. Nesta entrevista, eu converso com a juíza Fernanda Campos Alves, diretora do Foro da Comarca de Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Formada em Direito, com pós-graduações em Direito Civil e em Gestão Judiciária. Doutora Fernanda Campos Alves está à frente da Comarca de Esmeraldas desde dezembro de 2018. E, em 2019, passou a responder também pela primeira Vara Civil, Criminal e de Execuções Penais de Esmeraldas. Olá, seja bem-vinda à Rádio TJ Minas, doutora Fernanda. Olá, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Doutora Fernanda, são quase aí 5 anos, né, à frente da comarca. Quais foram os maiores desafios que a senhora encontrou assim que assumiu a direção do foro? Eu assumi em dezembro de 2018, né? Ainda era uma vara única. Eu assumi como juíza substituta. E na época eu me deparei com um grande acervo processual, principalmente para uma vara única. Eram quase 16 mil processos em curso. E também uma alta distribuição mensal para um só juiz. Na época também a pauta de audiência estava muito extensa. Então, na época que eu assumi, esses foram os maiores desafios, o volume de trabalho.
Aos pouquinhos a gente foi saneando e hoje conseguimos organizar melhor a comarca. E uma segunda vara, né? Isso, exatamente. E ao longo desse tempo, a doutora Fernanda, à frente da comarca, quais ações foram realizadas que a senhora gostaria de destacar? Acredito que o grande destaque nesse período foi mesmo a elevação da comarca com a implantação da segunda vara, que aconteceu em setembro de 2019. Sim. E aí, com a divisão dos processos, né, com um outro colega juiz, realmente a gente pôde ter uma prestação jurisdicional melhor e mais efetiva. Mais ágil, né, doutora? Sim, mais ágil. Nesse período também foi possível sanear a pauta de audiências, deixando as audiências com um período menor, né, de espera para as partes. E também eu procurei implementar uma gestão mais próxima dos servidores e dos gestores, né, os gestores de secretaria, os assessores de gabinete. Hoje eu prezo por fazer reuniões periódicas com eles. Hoje essas reuniões são semanais, varia de acordo com a necessidade, mas nunca mais de um mês, para a gente poder traçar um plano de metas claro e objetivo. Nada como uma boa conversa, né, com o servidor, Sim, né? Chegar, reunir, certeza. Conversar, explicar, não é mesmo? Com certeza. Recentemente, foi realizado o Sejusc itinerante na comarca. Qual o balanço geral que a senhora faz dessa ação? Exatamente, foi no último dia 13 de agosto. Exato. Com parceria com o Ministério Público, diversos órgãos públicos da cidade e com o apoio da AGIM, do Tribunal. Foi um sucesso a iniciativa, foram oferecidos vários serviços para a comunidade, todos totalmente gratuitos, facilitando o acesso à justiça e a solução de demandas da população. É muito bacana essa ação, né, doutora? Sim, muito importante. Atende realmente a um grande número de pessoas, né, num dia só, não é mesmo? Sim, com certeza. E, doutora Fernanda, quais ações estão programadas até o fim deste semestre na comarca? Até o final do ano, nós pretendemos finalizar o último edital de destinação dos recursos das prestações pecuniárias para entidades locais, de forma que as entidades da cidade possam ser beneficiadas, né, por esses recursos que vêm dos processos criminais, principalmente. E temos também o grande desafio, que é a gestão de pessoas e construção de um espírito de equipe com todos os servidores da comarca. Então, o foco está no planejamento estratégico para que as metas sejam alcançadas e também para que os servidores trabalhem satisfeitos e felizes. Eu agradeço imensamente a entrevista com a senhora. Nós conversamos com a diretora do Foro da Comarca de Esmeraldas, juíza Fernanda Campos Alves. A senhora fica à vontade, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho para a comunidade sobre a nossa comarca e estamos à disposição. Nós também, da Rádio TJ Minas, estamos à disposição. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso na comarca de Esmeraldas. Um abraço. Muito obrigada. Até a próxima. 6h20, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E, claro, continue acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite para você, excelente semana, excelente mês de setembro, que está começando aí hoje. E até amanhã, a gente se encontra amanhã. Tchau!